Graça e paz, queria compartilhar aqui um pouquinho sobre a ceia. Na minha visão, de um tempo para cá, ouvindo um pastor, o meu entendimento sobre ceia, ele mudou muito. Eu ampliei muito a minha visão relacionado à ceia, revi os meus conceitos, aquilo que eu já tinha aprendido sobre o assunto. Mas antes de eu falar sobre ceia, a ceia está muito relacionada à nossa relação um com o outro. Eu queria estar falando aqui, contando uma historinha para tentar ilustrar. Eu tenho uma criação de galinhas e eu tentei estabelecer algumas metodologias para ficar mais fácil para mim de cuidar daquelas galinhas. Então eu desenvolvi ali um comedor automático para as galinhas. Eu já tinha um bebedor automático. Então o que que eu fiz? Eu vou desenvolver um comedor automático para mim não precisar ter relação nenhuma com essas galinhas. Eu não precisar perder meu tempo, porque a relação ela envolve tempo, ela envolve você perder alguma coisa. Tinha dias que eu tinha que ir embora aqui da roça mais cedo, minhas galinhas ficam em outro lugar, para tratar dessas galinhas. Então eu pensei, não, vou desenvolver um método para ficar mais fácil para mim, eu não quero ter essa relação, a minha relação é só daquele benefício. Então o que, que eu fiz? Desenvolvi ali, a galinha pisava, o comedor abria, e aquilo ali ficava engatado numa caixa de 500 litros, então eu ficava muito tempo sem precisar repor aquele reservatório. Mas o que aconteceu? Essas galinhas, elas começaram a ficar muito bravas. Por quê? Porque eu ia ali só pegar uma galinha, corria atrás delas de vez em quando, pegar uma galinha para matar, colher os ovos delas. Então as galinhas começaram a ficar muito bravas. Elas não me relacionavam a mim como aquela pessoa que tratava delas. Então elas me viam simplesmente como aquele cara que vinha ali só buscar um benefício. E para que eu estou contando essa história? Porque muitas vezes as nossas relações, elas estão baseadas nisso. A gente relaciona com as outras pessoas só buscando um benefício. E o que que isso acontece? Igual aconteceu com essas galinhas. A gente vai ficando bravos uns com os outros. A gente fica longe em certo sentido. Mesmo a gente estando perto fisicamente, a gente está longe. A gente está com aquela parede, com aquele medo um do outro, porque a gente pensa, não, ele tá relacionando aqui só por conta que ele quer isso. Então a gente vira aquelas galinhas ali. Eu chegava no terreiro, as galinhas sumia tudo e virou aquela bagunça. Eu tive que começar a tratar da maneira convencional ali, todo dia cedo e de tarde, jogar um milho para as galinhas, para elas acalmarem de novo, para ela relacionar a minha presença como algo bom. Então, nossa relação tem muito disso hoje. E Jesus, quando ele estabelece a ceia, o que é a ceia? É sobre essa relação de toda vez que a gente se encontrar, a gente partir o pão. Hoje se relaciona muito à ceia com um momento de julgamento. Se você estiver em pecado, você não pode ceiar. O discernir o corpo é você discernir que o outro faz parte também. Então, tomar a ceia indignamente, o que que os coríntios estavam fazendo ali, que Paulo diz que eles estavam tomando a ceia indignamente? Eles não esperavam uns pelos outros, ou seja, eles iam buscando o seu próprio benefício. Então, enquanto alguns tomavam muito da ceia, os outros não tomavam nada. Então, toda vez que a gente se reúne, o que Jesus ensina? É antes da gente comer, a gente repartir o pão. E não é que só pão fisicamente, também é fisicamente, mas também o pão espiritual, aquilo que Deus está trabalhando na sua vida, você partir com o irmão para de alguma forma poder ajudar ele, ajudar no crescimento espiritual dele. Então, essa é a ceia. Toda vez que nos reunirmos, que não seja para o nosso próprio interesse. E não é só quando a gente se reúne na igreja, é quando a gente se reúne entre amigos, estando dois ou mais.
2 ou 3 ou 4, que seja, mas quando a gente se reunir, é fazer em memória de Cristo, pensar no outro, e não ter essa relação como se a gente fosse tratar os outros como um animal, como, ele vai me servir para isso, então eu estou aqui só para isso. E muitas vezes a ceia é assim, as pessoas não se relacionam, vão ali só para tomar a ceia e depois cada um para sua casa. Mas é o momento da gente crescer espiritualmente, da gente entender que a gente tem que virar as nossas cadeiras uns para os outros, para que a gente possa cumprir o que Jesus de fato estabeleceu como a ceia do Senhor.